E nós devemos orar. Eu quero lembrar bem uma coisa. Quando Deus manda Isaías ir ao palácio do rei Ezequias, né? Ele manda Isaías ir ao palácio do rei Ezequias, profetizar que ele arrumasse a casa dele, que ele estava doente de uma doença mortal, e que ele iria morrer e não iria viver. Ezequias, quando Isaías sai, vira o rosto contra a parede e começa a clamar. E Deus muda a história do rei Ezequias. Significa que quando a oração, quando a peleja, quando a obediência, quando a clamor, Deus muda a nação. E a palavra diz, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. E Deus faz assim. Eu me lembro muito bem que quando Isaías estava ainda no palácio, Deus ouve o clamor de Ezequias e brada bem alto para que Isaías voltasse. E voltando Isaías. Você imaginou? Deus manda me dar um decreto agora. E aí, a pessoa da qual foram dado esse decreto, ele clama, ele grita, ele chora, Deus volta e diz, antes mesmo de sair da presença, praticamente, volta porque eu não vou mais matar. Eu vou acrescentar 15 anos de vida, assim como aconteceu com Ezequias. Isso quer dizer que se a nação se arrepende, se o povo se arrepende, se a pessoa se arrepende, Deus, ele ouve quando ele vê sinceridade no arrependimento. E Deus me mandou orar. Eu fui orar no monte, né? Não deu tempo para avisar vocês, eu estou aqui. Vocês lembram de 2022? Quantas pessoas, quantos evangélicos, quantos pastores, quantos líderes, né? E houve questionamento, porque quando o Bolsonaro chegava nas igrejas, chamava de mito, 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 mito. E alguns pastores até criticaram. Eu nunca vi com maus olhos, sempre vi com bons olhos, né? Porque Deus o ungiu, né? E Deus colocou ele nessa situação, para que ele vivesse um personagem de uma libertação de um país. Eu vejo assim. Mas muitas pessoas profetizaram, muitas pessoas gritaram, muitas pessoas profetizaram que iria e ganhava as eleições, variadas eleições. Aí eu me lembro daquele sonho dia 20 de outubro, que coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E até aquele presente momento de 2022, 20 de outubro de 2022, eu nunca fiz live. E aí eu não gostava de maneira nenhuma, se sabe disso, aparecer, e Deus me manda vir com aquele decreto lá, com aquele sonho que eu tive, que se concretizou. Mas por que se concretizou? Eu perguntei a Deus no Monte hoje. Por que Deus permitiu que a gente passasse, que o povo brasileiro passasse por tudo aquilo que está passando? Por que, Senhor? Eu perguntei, gente. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu que nós pudéssemos passar por tudo aquilo que nós brasileiros estamos passando hoje? Ninguém nunca viu uma guerra tão grande de interesses. Sabe? Ninguém nunca viu algo que nós estamos vivendo e vivendo. É algo horrível isso que nós estamos passando. Horrível. E o Senhor me respondeu e eu vim aqui para dizer isso. Eu vim aqui para dizer, para que o Brasil pudesse ser o país que fosse transpassar, possa-se dizer assim, para outros países, o que eu vou fazer na nação brasileira. E o Senhor disse, você lembra quando eu estava no monte, chorando? Você lembra que eu disse que o Brasil iria exportar espiritualidade? E eu digo, lembro, Senhor. Onde você está com o rosto na areia no monte? Você está orando, tá? Então você vive 11 horas praticamente da sua vida, 12, não sei, para orar. Porque você também dorme, um pouco, mas dorme. Graças a Deus, né, Senhor? E aí você tem sua vida ministerial, sua vida familiar. Mas você ora, e minha ordem, como a live de ontem, é orar. Gente, Deus me deu uma ordem, ore por Bolsonaro até o último dia de outubro de 2025. Eu acredito, gente, olha, ontem na live eu fui bastante claro, eu não vi as eleições de 2026. Desde junho e julho de 2024, de lá para cá, junho e julho de 2024, eu não consigo contemplar as eleições de 2026. É como se não tivesse, como algo gigantesco fosse acontecer antes, né? Eu não consigo ver outra data, outra coisa, a não ser o final de outubro de 2025. Eu venho aqui dizer algo poderosíssimo da parte de Deus, grave nas tábuas do coração de vocês. Nós, Brasil, agora não é os Estados Unidos, não é outra parte do mundo, é o Brasil. A partir dessa data, que data é hoje, gente? Hoje é 15 de março, 15 de agosto, 16 horas e 16 minutos, dia 15 de agosto de 2025. A partir dessa data de hoje, 15 de agosto de 2025, 16 horas, o Brasil vai viver um apocalipse. Não se assuste, o Brasil vai viver um apocalipse. Os seus olhos irão ver nessas últimas, sei lá, Jesus. Seus olhos irão ver nessas últimas, não sei, 200 horas, 207 horas. Essas últimas 207 horas, os seus olhos irão ver nós vivemos um apocalipse nessas últimas 207 horas. Eu não sei nem quando é que vai dar essa data, mas nessas últimas, eu não estou falando dias, né? Eu estou falando horas, nessas últimas 207 horas, a partir dessa hora 16 e 16, no dia 15 de agosto de 2025, o Brasil vai viver um apocalipse. Mas é um apocalipse de verdade. E esse apocalipse tem tudo a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Não depende de A, não depende de B, não depende de C, não depende de Senado, não depende de Congresso.
Não depende. Só vai depender unicamente, exclusivamente de Deus. Eu sou um homem voltado em sonhos, e todos os sonhos que eu tenho eu venho e conto. Eu sei que os cientistas políticos falam que não há possibilidade, que estudiosos militares, né, não sei nem como é que se chama, cientistas militares, né, estrategistas militares, não há possibilidade. Mas na live do dia 10, do 8 de 2025, tanto da live do dia 10 do 8 de 2025, como também a do dia 11 do 8 de 2025, eu falava que vi o exército, que eu via a marinha americana, os fuzileiros navais americanos. Deus me chamou toda a atenção para os fuzileiros navais americanos. Não tem nada a ver com sanções. Isso aí é piaba, na frente do tubarão. Mas meu pai dizia, meu filho, se conselho fosse bom, não se daria, vendia o conselho. Era o que meu pai mais pronunciava. Se conselho fosse bom, Reginaldo, não se dava, vendia. Eu digo, ainda bem que quase ninguém escuta os meus, Senhor. Porque senão estaria trabalhando também por lado favor e lado contra também saberia. Né? Mas os meus seguidores, sim, eles sabem. Graças a Deus. Então, nessa live do dia 10, do dia 11, do 8 de 2025, é 25, hein, o ano, hein? 10 e 11 de 2025. Tá? 10 e 11 do 8 de 2025. 10 e 11 do 8 de 2025. Eu falava que eu vi os fuzileiros navais. Que havia uma missão para os fuzileiros navais americanos. Está lá na live do dia 10 e do dia 11 do 8 de 2025. Haveria uma missão para os fuzileiros navais americanos. Quando eu venho falar, ninguém fala. Não se tornou real. Porque é como se eu tivesse uma máquina do tempo. Me desculpe a força da expressão. Que eu tivesse o poder de ver antes. Porque no livro de Amós está registrado isso. Certamente se eu não falar coisa alguma, sem antes revelar seus segredos. E a prova é tão clara que se você observar as lives, até naquele momento da live não acontece nada. Depois da live, 2, 3, 4, 5, 7 dias, começa a vir à tona e você compara a live com coisa de 7 dias depois. E você vai dizer, nossa, o que é isso? Mas eu venho aqui dizer que o Brasil vai passar por um apocalipse. Eu achei tão interessante uma coisa. Eu esperei durante 5 meses, porque foi dia 20 de março de 2025, no culto Natal de Deus Vivo, que veio em todo o território nacional brasileiro e internacional, para Natal de Deus Vivo, Fortaleza, Ceará, hein? E foi linda, a igreja lotou de pessoas de todos os estados da Federação Brasileira e de outros países. Noruega também veio, eu acredito que ela deve até assistir a gente, Noruega, Estados Unidos, e lotou. E ali eu vi uma data, 22 de julho de 2025. E Deus disse que a história do território nacional brasileiro precisava ser escrita novamente após aquela data, 22 de julho de 2025. 22 de julho de 2025. E no dia 21 e dia 22, aconteceu tudo. Aconteceu. Colocaram tornozeleira em Bolsonaro, prenderam ele assim, né, com aquela tornozeleira e etc. E a esquerda, os jornais ficaram contra, né, o jornal da esquerda contra a própria esquerda. Aconteceu tanta coisa que nunca aconteceu nos últimos 38, 39 anos. Nunca tinha acontecido aquilo. Foi a primeira vez. E ali ficou para a história. E ali a história, lembrando os historiadores que me assistem, as autoridades que me assistem, aqueles que possuem algum tipo de voz nessa nação, que tem que se colocar a data 22 de julho como uma nova história do Brasil. Porque a partir daí, como foi dito 5 meses, vocês irão saber como o Brasil irá ficar e o que o Brasil se tornou após a data 22 de julho de 2005. Passei 5 meses desde o dia 20 de março até o dia 22 de julho de 2005. E hoje eu venho aqui, no dia 15 de agosto de 2025, agora são 16 e 23 horas, agora, para dizer que nós iremos passar por um apocalipse. Mas eu quero dizer que muitas pessoas, e eu acredito que essas pessoas, gente, são aquelas pessoas que não torcem pelo bem do Brasil. Eles querem que o Brasil se acabe. Eu tenho certeza disso. Você perguntou o que aconteceu no dia 22. O mundo todo, o Brasil todo, deputados, senadores, viram que e disseram a mesma coisa que era preciso escrever a história. O que eu dizia 5 meses, eles disseram 5 meses depois. Essas pessoas talvez queriam que o Brasil tivesse acabado no dia 22. Mas vocês, que queriam que o Brasil se acabasse no dia 22 de julho, eu vou dar um recado para vocês, que querem que isso aconteça porque vocês não têm amor pelo Brasil. A fogueira vai ser tão grande no território nacional brasileiro que vocês irão se queimar. A fogueira vai ser tão grande no território nacional brasileiro que vocês irão se queimar. E vocês irão chorar de manhã, de tarde e de noite, com a mão na cabeça. Não estou falando dos meus seguidores, das pessoas que amam o Brasil, das pessoas que oram, né, por Bolsonaro, porque ele está doente e tudo mais. Eu fui ao monte clamar tanto pela nossa nação brasileira, por cada cidadão da nossa nação brasileira. São esses que querem que o Brasil pegue fogo. Esses que querem que o Brasil pegue fogo vai pegar fogo, e junto dessa fogueira espiritual, que vai se tornar para a física também, irão pegar fogo muitas pessoas que queriam que o Brasil pegue fogo. A partir de hoje, não se volta mais. O Brasil vai viver um apocalipse. Não um pequeno apocalipse, mas um apocalipse que agora eu vou muito mais além do que Deus me falou no monte enquanto eu estava em oração. Essa história não vai ser só escrita a partir do dia 22. Vai escrever essa história dezenas e dezenas de países mundialmente falando. Porque o Brasil vai virar notícia durante mais de mês, 24 horas em todas as televisões mundialmente falando, onde possa se dizer que
Os países que vão pronunciar serão países democraticamente falando. O Brasil vai estar nessa televisão mais de mês. E aí o que vai acontecer nesse apocalipse que não é pequeno, vai ficar para a história não só do Brasil, mas de todas as nações mundialmente falando. E vai ficar aqui, o que vai acontecer no Brasil, vai ficar como de exemplo para diversas nações. O apocalipse começou a acontecer aqui agora. Eu estou no carro, o celular caiu, né? Eu vim com os irmãos aqui. Eu fui pro monte, aí eu vim pros irmãos, que eu vou tomar banho aqui, na casa do irmão, e vou pro culto daqui. Né? Já tem uma merenda preparada para mim ali, ó. Vou já, hein? Guarda a merenda para mim aí, que eu tô precisando. Já tem a merenda preparada para mim ali, e aí daqui nós vamos pro monte. Né? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo direitinho? Pronto. Se você estiver me ouvindo direitinho, tá bom. Né? Tá bom se você estiver me ouvindo direitinho. Ótimo. E aí a gente prepara aqui, gente. Eu preparei hoje, por ordem de Deus, eu nunca tinha feito isso. 12 pessoas, né? Que pudessem orar comigo. São 12 homens de oração. Entre deles deve ter uns 7 profetas mesmo. Homem que Deus usa na terra. A gente se reuniu, né? Eu fui no meu carro, cada um foi no seu. A gente botou 12 pessoas, 4 em cada um mais ou menos. E a gente foi para o monte. E aí eu vou merendar aquela merenda que tá ali. Ontem eu fui dormir muito triste ontem. Eu fui dormir muito triste ontem. Muito triste eu fui dormir ontem. Mas eu precisava estar no monte hoje orando, sabe, gente? Eu precisava estar no monte hoje, pelejando pelo Brasil. E a ordem de Deus, a ordem. A ordem de Deus é que abrisse um jejum, né, por Bolsonaro até o último dia de março, até o último dia de outubro de 2025. Abrisse um jejum por ele até o último dia de outubro de 2025. E eu consegui esses 12 homens de Deus comigo, tem profeta no meio, que se disponibilizaram, né, para poder fazer isso. E nós iremos fazer. Nós não sabemos o que vai acontecer, e que é um apocalipse, já sabe, é um apocalipse, né? Tem coisas, gente, que eu gosto muito até de pronunciar. Mas vamos deixar esse apocalipse passar, para que a gente possa anunciar. Aí, é como se o Brasil fosse cair de vez, né, totalmente, cair totalmente e recomeçar a história do Brasil. Recomeçar a história do Brasil. E eu dizia que eu via, né, no dia 2 de 8 de 2025, no dia 10, no dia 11 de 8 de 2025, que eu vi uma nova constituinte. E hoje, eu vi Deus dizendo assim para mim no monte, eu chorei bastante. Não vai ser só apenas uma nova constituinte. Vai ser um novo país. Não será apenas uma nova constituinte que vai existir, mas vai ser um novo país. Então, eu tenho certeza que Deus nos dará um novo país. Se você quer o país do jeito que está aí, fica com ele, porque eu acredito que a metade de vocês não querem o país do jeito que está. Romanos 8:28 diz: todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados... Já vou, guarda minha merenda aí. Mas estou querendo comer minha merenda. Está repreendido o espírito que está te usando, hein? E Romanos 8:28 diz: todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Cumpra-se a vontade do todo soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, general de guerra, que nunca perdeu luta, que nunca perdeu batalha, Jesus de Nazaré. Eu amo a minha nação. Amo demais. Você não tem noção. E o meu maior desejo é que passe de vez isso. Eu digo: Deus, passa logo isso. Aí o Senhor disse: pois diga para eles. 15 de agosto de 2025. Agora são 16h31. Nós estamos aí com 22 minutos dessa live. Então, 16h31 menos 22 minutos da live. Que hora começou a live? 16h31 menos 22 minutos dessa live. Que hora começou essa live? Do dia 15 de agosto de 2025. O dia que se dá início. Um apocalipse no Brasil. E não se esqueça dos fuzileiros navais americanos. Não esqueça dos fuzileiros navais americanos. Deus abençoe. Gente, eu vou comer minha merenda ali, porque senão os pastores ali, aqueles rapazes, estão querendo comer a minha merenda, pelo amor de Deus. Sangue de Cristo tem poder. É porque eles estão consagrados, eles estão com fome. E aí nós vamos ter que sair já para a igreja. Gente, Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você. Amanhã eu não terei live, no sábado, porque eu vou distribuir 250 cestas. 250 cestas, eu vou distribuir 250 cestas num interior chamado Irauçuba. Irauçuba. Lá é precário demais, a pobreza é muito grande. Irauçuba. Eu vou distribuir essa cesta lá em Irauçuba. Então, acontecer o que acontecer, eu não vou entrar, tá? Não vou entrar. É muito cansativo, é o dia todo andando dentro dos matos. É a história da carroçal, gente. O sol é 34 graus, tá? Aí vai a impressão que tá 40 graus. É um negócio muito difícil. Eu já levo a minha garrafinha, 2 dessas aqui, sabe? Porque só uma não dá, para hidratar, muito difícil.
Mas é gratificante, eu gosto de entrar em cada casa, de abraçar as pessoas. A gente, se pudesse fazer mais, a gente fazia. Mas o que a gente vai levar é o suficiente para se alimentar aí 15, 20 dias. Tá? E vocês que plantam semente, hoje eu só quero agradecer vocês que plantam semente. Que sempre está disponível a plantar essa semente no Pix da igreja, que é o 10-483-076-1000 ao contato 79. 10-483-076-1000 ao contato 79. Eu só quero abençoar vocês e dizer muito obrigado. Essas famílias que vocês vão acompanhar amanhã, né, pelo Instagram do Ministério Trabalho Deus Vivo, que vai ficar no Stories, né, vai ficar no Stories do Ministério Trabalho Deus Vivo, e também vai para a página do Instituto Reginaldo Rolim. Vai para a página do Instituto Reginaldo Rolim. Amanhã o dia todo você acompanha isso pelo Stories do Ministério Trabalho Deus Vivo a partir da meio-dia e 30. Eu vou sair de casa às 9 da manhã em rumo ao interior, tá? E eu só quero agradecer a vocês, que Jesus abençoe vocês, que Jesus transforme a vida de vocês, que Deus dê força a vocês, Deus dê saúde a vocês, Deus dê ânimo a vocês, que Deus faça coisa grande e gigante na vida de vocês. Que Deus retribua a vocês milhares de vezes mais aquilo que vocês plantam, as suas sementes. Depois eu vou postar um vídeo aí sobre todo o aparato das cestas sendo preparado, tudo, tá? Só para vocês acompanhar. Então, eu só quero agradecer. Hoje eu só vim aqui para agradecer você. Com um pouquinho de lágrimas nos olhos, eu vou encerrar. Por estar proporcionando a minha pessoa ser útil para alguém. Proporcionando a minha pessoa ajudar alguém. Eu só quero agradecer. E dizer que eu estou na oração, como Deus mandou. Eu vou continuar orando, como Deus mandou, por Jair Messias Bolsonaro, pelo Brasil. Deus restaurar a saúde dele, né, por todas as pessoas, né, que estão ali, que foram presos, né, familiares deles que estão sofrendo muito. O Brasil que está sofrendo muito com essa situação, homens, pais, crianças. E hoje é como se eu desse um brado de Deus através da minha boca e dizer acabou. Como se hoje Deus pegasse a minha boca para dizer acabou. O Brasil vai ter que passar pelo apocalipse. E eu vou dizer uma coisa. Ai. E me perguntaram se eu orava pouco ou orava muito. Eu disse que eu nunca orei na minha vida como eu estou orando agora. Nunca orei na minha vida como eu estou orando agora. Nós somos uma família. Vamos ficar juntos. Nesse momento, a partir de hoje, tão delicado e horrível que o Brasil vai passar. Mas tem que passar. Isso não pode ser mudado. Tá? Não pode ser mudado. Um novo Brasil vai surgir aí. Depois desse apocalipse, um novo Brasil vai surgir. E as nossas crianças poderão sorrir. E nós perderemos. O Brasil é o melhor país do mundo. E vai se tornar ainda mais o melhor país do mundo. Muito obrigado a vocês que plantam semente. Que me proporciona a ter o prazer de poder servir essas pessoas que nesse sábado eu vou deixar. Isso. Muito obrigado. Depois eu boto o vídeo aí. Beijo, um abraço. Desculpa por qualquer coisa. Desculpa por qualquer coisa. Me desculpe. Que Deus abençoe vocês. Eu desejo para vocês milhões de vezes mais o que você deseja para mim, para o meu ministério, para minha família. Cumpra-se a vontade do Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no Brasil. As televisões nunca exibiram tantas imagens fortes, tanto da Venezuela. Eu não vejo aquele Nicolás Maduro vivo, eu vejo ele morto. Eu estou dizendo da minha visão espiritual, apenas isso. Não vejo ele vivo, eu vejo ele morto. Nicolás Maduro. É isso que eu digo pela minha visão espiritual. Meu Deus. Se meu povo soubesse. Deus abençoe. Obrigado. Eu amo vocês. O que eu tenho hoje é para dizer que eu amo vocês, mas eu amo vocês muito mesmo. Vocês não sabem. Se alguém diz que eu sou importante para alguém dessa live, se alguém diz que eu sou importante para alguém dessa live, está enganado. Você é que é importante para mim. Você não tem a dimensão, você não tem a noção da importância que você tem para mim. Não, você não tem. Vou parar porque senão eu vou começar a chorar. Tá bom, não aguento mais. Deixa eu sair.